Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu queria falar com vocês sobre um problema que afeta a maioria dos estudantes de inglês, não somente os estudantes de inglês, mas estudantes de qualquer outra língua estrangeira, e esse problema é a tradução mental, né? E o que seria isso, né? O que seria a tradução mental? A tradução mental é aquele processo de você traduzir automaticamente para o português tudo aquilo que você está lendo ou ouvindo em inglês, né? Então, é como se fosse uma necessidade de você transferir aquilo para o português, né? Uma sensação de necessidade de transferir aquele conteúdo para o português para que você possa entendê-lo, né? Caso contrário, não conseguiria entender nada, né? O contrário também ocorre, né? Por exemplo, antes da pessoa falar, dela se expressar em inglês, a pessoa pensa na frase antes e depois vai passando aquilo automaticamente para o inglês, né? Então isso realmente fica errado, não funciona, porque há um atraso na comunicação, né? Por exemplo, imagine um filme, né? Você está assistindo um filme e você vai automaticamente passando aquilo para o português mentalmente, né? Tal como o próprio nome diz, a tradução mental. Então, em determinados momentos, enquanto você está traduzindo uma frase, a frase que está sendo falada no filme ao mesmo tempo, você não vai conseguir nem prestar atenção no que foi dito, né? E aí a interpretação, né, ou a compreensão vai acumulando. E você, né, de repente, pronto, acabou, não entendo mais nada. Porque, na verdade, não entendo, né? Não consigo ter tempo, né? Não consigo ter tempo de entender ou ter tempo de traduzir. Então, muitas vezes as pessoas acham que o nativo fala rápido demais. Ah, não, o nativo fala rápido demais em inglês, eu não consigo entender, não dá tempo de entender. Então, essa é uma incoerência, né? Ele fala no ritmo natural da fala, então tem que dar tempo de entender. O que não dá tempo é de você traduzir ao mesmo tempo, não é? Então, a pessoa fala e o tempo da sua tradução leva no mínimo o tempo da fala do outro ou um tempo a mais. Então, e enquanto você faz isso, provavelmente a pessoa, né, que está ali falando no filme, o personagem, já falou outras frases enquanto isso. Então, isso é um fator que realmente atrapalha, pois ele dá essa sensação de que o nativo está falando muito rápido, né? E de que você precisa de uma fala mais lenta para compreender. Então é importante que você identifique isso no seu inglês, ok? Se você precisa traduzir mentalmente para que o conteúdo em inglês seja compreendido, né? E isso tem que partir de uma autoavaliação, né? Você precisa disso, você precisa traduzir do inglês para o português para entender, ou vice-versa. Se você precisa, né, falar alguma coisa em inglês, você precisa passar do português para o inglês, né? Então você tem que perceber, em primeiro lugar, se essa é uma necessidade real sua, se esse é um fenômeno que está ocorrendo com você, para que você possa identificar e começar a modificar isso, pois isso sempre vai trazer a sensação de que há um atraso, de que há uma rapidez muito grande em relação à sua capacidade de compreensão. Então, na verdade, a sensação de que o nativo fala rápido demais é porque você precisa desse intervalo para traduzir. Se você entendesse diretamente em inglês, essa sensação de que o nativo fala muito rápido certamente seria reduzida. Você teria um incômodo menor com isso, né? Você teria, vamos dizer, entenderia com maior facilidade e naturalidade, né? Então, o primeiro passo é você identificar se você realmente precisa ou se realmente você está sofrendo essa questão da tradução mental, se você está passando por isso, pois se isso está ocorrendo, é sinal de que algo está errado no seu aprendizado, né? E isso deve ser modificado, né? Existem várias formas para você eliminar essa tradução mental, né? Uma delas, por exemplo, é você enfocar em significados e não em tradução. O que eu quero dizer com isso, né?
Por exemplo, ao invés de você olhar uma determinada palavra no dicionário e olhar a tradução para o português e sempre ficar aquilo, né? Por exemplo, house e casa, né? Então você vai lá, olha no dicionário e vê e faz esse tipo de associação. É uma associação de uma palavra com outra palavra, ok? Então você precisa mudar essa postura, você tem que mudar a associação da palavra em inglês para o significado. Então, por exemplo, você pode até olhar que é casa em português, mas você tem que mudar o seu pensamento e pensar que é house e pensar na casa em si, na coisa em si. Tá? Então, com outras classes de palavras, isso também é fácil de fazer, com verbos. Né? É muito simples você pensar num determinado verbo e pensar na ação em si. Por exemplo, pense no verbo work e imagine-se fazendo aquela ação. Né, a ação do trabalho, e não fique limitado a associar o verbo work com o verbo trabalho, trabalhar em português. Então, essas associações limitadoras baseadas em tradução, elas ajudam a sustentar a sua necessidade de tradução mental. Então, por exemplo, se você consulta o dicionário, não tem problema ser um dicionário inglês-português. O problema é você manter essa relação após a consulta do dicionário. Você pode olhar lá, é casa, mas tudo bem, você sabe o conceito de casa, então associe o house ao conceito de casa e não à tradução casa, ok? E isso é possível você fazer com outras classes de palavras, né? Com verbos, basta você pensar na ação, com adjetivos, basta você pensar no conceito que aquela qualidade em si traz, ok? E isso gradativamente vai ajudando a eliminar essa necessidade de tradução mental, ok? Bem, mas agora, o que eu considero que realmente elimina a necessidade de tradução mental são processos de aprendizagem de língua baseados em listening. Então, se você desde o princípio está acostumado a ouvir muito áudio em inglês, isso significa que você vai aprender o inglês de uma forma mais parecida com aquela que você aprendeu a sua primeira língua, e então naturalmente você vai criando cada vez menos vínculos de dependência com o português, pois você está aprendendo com os seus ouvidos e não com os seus olhos. Então, com isso você consegue naturalmente evitar essa questão da tradução mental. Então, estudos de idiomas baseados em listening, ok? Ao invés de enfoque somente em leitura e enfoque em escrita, estudos baseados em listening ajudam a evitar a tradução mental, tanto para aqueles que estão começando, quanto para aqueles que já começaram há muito tempo e estão passando pelo problema da tradução mental agora, ok? É importante vocês entenderem o seguinte: aprender um novo idioma não significa aprender passá-lo para o seu idioma, traduzir para o português. Essa é uma concepção errônea, é uma concepção inadequada. Você tem que aprender o outro idioma tal como ele é, sem criar um vínculo obrigatório de tradução com o português. Você pode usar o português como ferramenta para facilitar o seu caminho, para você aprender vocabulário novo, para formar a base de vocabulário, para consultar, não tem problema. O problema é a manutenção dessa necessidade de traduzir para o português para você entender, ok? Então, eu deixo essas duas sugestões para vocês lidarem com a tradução mental, né? Vocês já viram aqui no início que ela é um problema e que ela afeta a sua compreensão do inglês. Então, em primeiro lugar, façam essa avaliação, identifiquem se vocês têm esse tipo de problema, ok? E implementem essas duas mudanças. Mudem a forma como vocês lidam com o vocabulário novo, né? Pense no significado e não na tradução, ok? E façam mais estudos baseados em listening. Gaste mais do seu tempo em listening do que em outras atividades de gramática, né? Quando você aprende, em primeiro lugar, muito focado somente em ler ou escrever, fazendo exercícios, e são atividades que induzem naturalmente a necessidade de tradução para o português.
enquanto as atividades de listening são atividades mais semelhantes àquelas que você passou, aquele processo que você passou enquanto aprendia a sua primeira língua, né? Então, atividades baseadas em listening tendem a ajudar você a depender menos desse vínculo com o português, para você entender o que você está ouvindo, né? Você já vai automaticamente se tornando capaz de entender o que você está ouvindo de forma mais automática, ok? Bem, pessoal, então essa é a dica de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, se acharam essa dica interessante, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal. Tem algum lugar aqui embaixo, no cantinho aqui, para vocês clicarem, se inscreverem, né? E fiquem atentos que vocês vão receber em breve mais dicas de inglês. Então, um abraço e obrigado!